vocês acham que é o caminho para uma pessoa começar a correr? O que tem que ter na mente, assim? Quero começar a correr. O que eu preciso pensar? Eu acho que... a primeira coisa, a pessoa vai começar a correr. Ela não vai pensar muita coisa, né? Ela vai colocar o tênis, vou começar a correr aqui na rua do bairro, né? Mas eu acho que ela ter o corpo forte já é um bom caminho, né? Porque o que a gente escuta mais de queixa é as pessoas com canelite, com dor no joelho, dor no quadril, dor no tornozelo. Por quê? O corpo tá fraco, né? Uhum. A gente não é educador físico, é ideal que a pessoa busque uma orientação, mas eu acho que um corpo forte, pode ver, as pessoas que já fazem uma academia, já fazem uma musculação, elas têm uma tendência a evoluir e a pegar esse gosto pela corrida muito mais fácil do que aquela pessoa que tá com sobrepeso, nunca praticou um esporte anterior, né? E é doido, né? Porque parece... Acho que eu conversei isso com o Leandro Twin. Conversei com alguém que veio aqui, que parece que é um contrassenso, né? Tipo, eu vou fazer musculação pra correr, mas eu já tô correndo pra emagrecer. Por que eu preciso fazer musculação? Quando você precisa fazer pra correr melhor, né? Isso. A musculação, eu sempre digo o seguinte, eu acho que o que eu corria de vez em quando, e o que me colocou nos eixos foi ter um treinador. Porque as pessoas talvez não entendam o que eu aprendi lá atrás também. É que existe uma ciência por trás do esporte. Existe um porquê de você não correr todos os dias. Porque a corrida, a primeira coisa que ela é um esporte de impacto. Sim. Então, você bate o teu joelho, você bate o teu tornozelo, é como se você tivesse, toda vez que você sai para correr, como acontece na musculação, você tem microfissuras nos seus ossos. Então, o teu osso, ele tem uma pequena fissurazinha ali, porque como se fosse quebrar, sabe? Ele quebra e se reconstrói. Ele quebra e se reconstrói. E nisso, você precisa pôr um descanso no meio. Você precisa pôr um dia... A galera começa muito empolgada, assim, né? A corrida... Não, uma coisa muito comum é a pessoa, por exemplo, fiz 5 km, comecei a correr, quero fazer 5 km. Fiz 5 quilômetros, quero fazer 10. Então, você coloca 100% Imagina, a mais. Você aumentou 100% o seu volume de corrida em uma semana. Muito rápido. E você não preparou o seu corpo. O teu corpo, ele quebrou ali, mas não deu tempo dele se recompor. Então, por isso que você precisa de pelo menos 3 meses, pelo menos 6 meses, e fazendo disso de forma constante e dando descansos. Corri, descansou. Corri, descansou. E um treinador ajuda. Mas eu sei que muita gente não tem condição. Fala assim, Val, não tenho condição de pagar um treinador, que é o ideal. O melhor dos mundos é ter um treinador de corrida. Mas não tenho condição. Consigo pegar uma planilha? Tem professores que deixam planilhas disponíveis, que na verdade é receitinha de bolo, tá? Não é muito específico, não vai olhar o seu sobrepeso, porque às vezes a pessoa tá com sobrepeso. E aí fala assim, mas eu posso correr com sobrepeso? Não sei, você precisa conversar. Muito do que vai acontecer é a sua própria percepção. Tá com dor? Sentir dor, né? Nós temos vários amigos médicos que têm esse consenso. Depois de 3 dias, já não é normal. Passou uma semana, procura um fisioterapeuta. Por quê? Qual que é o grande erro? As pessoas acham assim, eu vou correr. E aí a dor tá uma canelite. Passou de uma semana. O que pode acontecer? Teu osso quebra. Essa é a questão. Ele quebra. E aí, no que quebrou, você vai ter que procurar o médico, vai ter que fazer tratamento. Aí a coisa é um pouco mais complicada, entendeu? Mas acho que, assim, falando de modo geral, assim, sem pensar na planilha, a gente percebe que para a pessoa começar a correr, ela vai começar caminhando, né? Todo mundo começa caminhando. Vou fazer uma caminhada aqui de 30 minutos. Daí ela vai começar fazendo um trotinho. 2 minutos trote, 1 minuto caminha. E daí, quando ela vai ver, ela tá fazendo 30 minutos de corrida. Então, isso eu acho que é o básico, assim. Vamos começar caminhando e tal, vou começar a adicionar um trotinho. E é isso que os treinadores também passam pra gente. Falam assim, vamos fazer uma planilha aqui para quem quer começar do zero, né? Sim. Falando geral, assim, a gente não tá analisando indivíduo por indivíduo. Começa a caminhada, corridinha. Caminhada, corridinha. E tem uma coisa interessante, né? Que a maioria das pessoas fala assim, eu não consigo correr. Não consigo. Porque provavelmente ela não deu o tempo necessário para poder fazer essa evolução. E outra coisa é assim, eu sinto muita falta de ar. Parece que meu pulmão tá queimando. Mesma coisa. O corpo, ele demora uns 3 meses para ele entender o que tá acontecendo ali. Entendeu? Para ele usar aquele oxigênio para ir pro músculo, porque o músculo tá se movimentando muito.
né? Cortar o derby ajuda também, né? Também. É meio caminho andado. Eu acho que assim, sabe, Ed, eu acho que ninguém precisa correr uma maratona, né? A corrida, as pessoas se associam muito até há pouco tempo saiu uma notícia na Veja de um médico falando que não é bom pessoas correrem e acima de 40 anos piorou, muito menos maratonas. Papo de louco. Então, aí eu falei, tô aqui eu pra provar que isso não é real, talvez se eu não tivesse a corrida, porque a corrida é muito mais do que isso, como um esporte geral, não tô falando só a corrida, mas o esporte em geral, ele pode ser algo que te dê esperança. No momento que você tá precisando de força, né? E eu converso muito com muitas mulheres. E eu vejo muitas mulheres depois dos 40 sem sonhos. Por quê? Porque ela dedicou a vida dela aos filhos, ela dedicou a vida dela à família, ao trabalho. Então, ela não tem sonhos dela. Eu falo assim, qual que é o teu sonho? O que você guardou naquela gavetinha? Tá lá há 20 anos e aqui eu posso ser heroína da minha história, sabe? Aqui eu posso ser uma maratonista. E isso é fantástico, porque... E tem estudos relacionados à mulher e à autoestima da mulher corredora. O quanto ela... ninguém sabe, mas dentro dela ela fala, eu sou uma super mulher porque eu corro. Sabe? Eu sempre volto para minha casa muito melhor depois que eu dedico uma hora do meu dia a Valéria. Não é a mãe, não é a esposa, não é a empresária, é a corredora, são os meus sonhos. E isso é para essa grande essa massa de mulheres dos 40, é o sobrepeso, é a insatisfação às vezes no relacionamento, a não saber o que vai fazer, e às vezes até passando por relacionamentos abusivos, vem essa força da corrida e fala assim, eu posso dar mais um passo. Isso é fantástico. Quando você fala lá, Li, nossa, eu tô morrendo, eu vou morrer, eu não tô aguentando dar mais um passo, mas eu vou dar mais um passo, eu dou mais um, aí eu cruzo aquela linha e eu viro vitoriosa. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Edu e com a Val. Se você quiser assistir o episódio completo, clica aqui do lado para ver e aproveita que a gente tem tratamento para queda de cabelo com 40% de desconto usando o cupom PODCASTMHM na Manual. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.